Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Havia luzes nas casas 2026. Vamos assistir o vídeo de hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Pois é, o vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é falar sobre a Via Lucis. Quando eu fui em Santo Antônio participar na época da Quaresma, né, 2026, em março de 2026, da Via Sacra, né, lá na comunidade de Santo Antônio. Então a gente usou esse livrinho aqui, que é da Via Sacra, né? Aí fizemos a Via Sacra na comunidade de Santo Antônio, tá bom? Mas aí, ao terminar a Via Sacra lá naquela comunidade, eu descobri que ela não termina com a morte do Senhor Jesus, né? A 14ª estação, né? Jesus é sepultado. Então aqui termina a Via Sacra, mas tem uma continuação chamada Via Lucis. Aí quando eu descobri que existia a Via Lucis, aí eu falei para o Orlando, meu amigo de missão lá em Santo Antônio, eu disse, por que não fazer isso nas casas? Vamos levar a luz de Cristo ressuscitado, né, o Círio Pascal, e também o Evangelho e a oração da igreja para os lares, para as famílias. Então, eu fiz esse firme propósito de poder fazer as visitas nas casas. São 14 estações, irmãos e irmãs, né? Aí aqui a gente vê aqui a lista toda, tá vendo esse povo todo aqui? Né? Começou lá em casa, e depois fomos fazendo as visitas nas casas. Foram 14 casas. E terminamos na casa da Dona Anunciada. E tudo isso vai ser apresentado nesse vídeo de hoje, irmãos e irmãs. Mas vocês sabem o que significa a Via Lucis? Então vamos agora, nessa segunda parte do vídeo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Via Lucis. Aqui da página desse livrinho, aqui mesmo, né? Das páginas 21 e 22. Tá bom, gente? Vamos, então, conhecer um pouquinho mais sobre a Via Lucis. Então, aqui nesse livrinho, tem aqui, ele veio morar entre nós, né? Que é o lema da campanha da Fraternidade 2026, né? É isso aí. Né? João capítulo 1, versículo 14. Via Lucis, introdução. Santo Inácio de Loyola, em seus exercícios espirituais, dos números 299 a 312, organizou as contemplações de Jesus ressuscitado em 13 aparições, mais a ascensão do Senhor, né? Prefazendo 14 momentos. Esta organização permitiu supor um paralelo entre estes mistérios contemplados na quarta semana dos exercícios espirituais com a Via Sacra, composta igualmente por 14 estações. No entanto, foi o sacerdote italiano padre Sabino Maria Pumbieri, professor na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma,
quem idealizou a Via Lucis, que foi proposta pela primeira vez de forma solene e comunitária no dia 27 de abril de 1990, e por ocasião do capítulo geral dos Salesianos de São João Bosco, em Roma, nas catacumbas de São Calixto. Então, irmãos e irmãs, a criação da Via Luz foi inspirado, né, nas devoções, né, nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? E ele foi criado recentemente, em 1990, tá? Então é uma novidade até da igreja, né? A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos escreveu: um piedoso exercício chamado Via Lucis se desenvolveu e se espalhou por muitas regiões nos últimos anos. Seguindo o modelo da Via Crucis, os fiéis percorrendo o caminho meditam sobre as várias aparições de Jesus, desde a sua ressurreição até a ascensão, em que manifestou a sua glória aos discípulos que esperavam a vinda do Espírito Santo. A gente confere isso em João capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículo 13 ao 15, e Lucas capítulo 24, versículo 49. Reforçou a sua fé, completou os seus ensinamentos sobre o reino e definiu mais de perto a estrutura sacramental e hierárquica da Igreja. Por meio da Via Lucis, os fiéis recordam o acontecimento central da fé, a ressurreição de Cristo e seu discipulado em virtude do batismo, sacramento pascal, com o qual passaram pelas trevas do pecado ao resplendor da graça. Colossenses capítulo 1, versículo 13, e Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Durante séculos, a Via Crucis envolveu os fiéis no primeiro momento do evento pascal, ou seja, a paixão do Senhor, e ajudou a fixar a sua consciência em seus aspectos mais importantes. Analogamente, a Via Lucis, quando celebrada na fidelidade ao texto evangélico, pode transmitir eficazmente aos fiéis uma compreensão viva do segundo momento do evento pascal, ou seja, a ressurreição do Senhor. A Via Lucis é potencialmente uma excelente pedagogia da fé, já que pela cruz se chega à luz, utilizando a metáfora do caminho, né? A Via Lucis passa da experiência do sofrimento que, no desígnio de Deus, faz parte da vida, à esperança de chegar ao verdadeiro fim do homem, a libertação, a alegria, a paz, que são valores essencialmente pascais. Diretório de Piedade Popular e Liturgia, número 153. Aqui oferecemos um roteiro para a Via Lucis com meditações inspiradas na campanha da Fraternidade 2026, a ser rezada em diferentes momentos e lugares durante o tempo pascal. Ela foi pensada para ser rezada nas ruas do bairro, na cidade, da comunidade ou paróquia, mas pode também ser rezada dentro da igreja paroquial, em grupos de oração e reflexão, em casa, com a família e até mesmo sozinhos em oração pessoal. Ela pode ainda inspirar adolescentes, jovens e adultos a encenar um ato da Páscoa de Jesus ontem e hoje. Então, irmãos e irmãs, e eu fiz cada dia, cada estação da Via Lucis em uma casa diferente. Teve casas que foram repetidas mais de uma vez, né?
Então, a gente vai perceber isso quando eu mostrar nessa terceira parte do vídeo. Então, vamos ver aqui como é que foi a caminhada da Via Lúcis nas casas, nas famílias. Irmãos e irmãs, a nossa caminhada começou em casa. Eu, minha esposa e a dona Severina, a gente fez a oração inicial, né? Que é o começo, a introdução, né, dessa caminhada, né? Então a gente fez para sempre acendendo o círio pascal que acompanhou e visitou todas as casas. Então a gente levava o círio pascal sempre para acender o círio na casa das pessoas. Então a missão começou em casa, né? Depois, isso aconteceu quando? No dia 9 de abril de 2026. Aí, quando foi no dia 13 de abril de 2026, a gente foi para a casa da Dona Severina. E lá a gente fez a primeira estação. A primeira estação, o Senhor ressuscitou. Né? Aí tem sempre uma palavra-chave, né? Casa. É isso aí. Quando foi, né, no dia 21 de abril de 2026, a gente foi para o bairro Santa Rosa de Lima, que tem a comunidade Santa Rosa de Lima, que pertence à paróquia de São Francisco de Assis, tá? E aí, naquele bairro, onde tem os parentes da Luzia, minha esposa, a gente foi na casa da Dona Dina, e lá a gente fez a segunda estação. Jesus ressuscitado aparece a sua mãe. Aí a palavra-chave, mãe. E aí quando foi, né, no dia 21, né, ainda no dia 21, tá, de abril de 2026, a gente fez a terceira estação, agora na casa da Dona Maria das Graças, que pertence à comunidade Santo Antônio, ligada à paróquia de São Francisco de Assis de Queimados. Nessa casa a gente fez a terceira estação. Jesus ressuscitado aparece a Maria Madalena, e a palavra-chave é amizade. Então, na casa da Ana Maria das Graças, a gente fez na casa dela. Depois, a gente, né, já no dia 24 de abril de 2026, a gente fez na casa da Mônica, que pertence à comunidade de Santa Luzia, né, já mais perto de onde eu moro. E aí fizemos a quarta estação. Jesus ressuscitado aparece às mulheres. E aí o tema mulher. Inclusive nessa casa teve a oportunidade, né, do esposo dela participar também. E é um casal que está um pouquinho afastado da igreja, né? E graças a Deus, depois que a gente fez a oração na casa dela, o encontro com eles se animaram mais de procurar a missa. Isso foi muito bom. Irmãos e irmãs, aí quando foi no dia 2 de maio de 2026, a gente foi na casa da Dona Conceição, né, que pertence à comunidade Santa Luzia. A gente já fez oração na casa dela outras vezes, né? Então, mais uma vez ela abriu as portas para a gente. E fizemos a quinta estação. Jesus ressuscitado aparece no caminho de Emaús. Aí a palavra-chave, refeição. Isso aí. Quando foi no dia 3, né, de maio de 2026, né, a gente fez lá em Austin, na casa da minha amiga Jo, que já foi catequista. Nós fomos catequistas juntos, uma amizade antiga. Ela participou, ela e família. Foi uma casa que juntou muita gente e foi muito bom, né? Fizemos a sexta estação. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos. Aí a palavra organização. A palavra-chave é organização. E nesse dia foi muito legal. Foi quando eu conheci melhor, né, a casa a Lidiane, né, que é a nora da Jo, e ela está gostando do catolicismo. Então eu desenvolvi mais o diálogo, né, da partilha, mas envolvendo ela, tirando as dúvidas que ela tem a respeito da religião católica, né? É isso aí. Quando foi no dia 7 de maio de 2026,
A gente foi para a casa do Rafael e família, que participaram também, uma casa, o mesmo pessoal que participou da casa da Jô, ao lado da casa da Jô vai a casa do Rafael. E aí a gente fez a 7ª estação. Jesus ressuscitado aparece a Tomé. Aí a palavra-chave, dignidade. Né? Então foi uma reunião, uma oração muito bem feita, foi muito legal. Aí, quando foi no dia 9 de maio de 2026, a gente voltou à casa da Dona Severina, né? Quer dizer, não tinha casa para a gente ir, então ela abriu as portas para Jesus ressuscitado vir de novo visitar ela, né? Então, foi no dia, aí nesse dia a gente fez a 8ª estação. Jesus ressuscitado aparece junto ao mar de Tiberíades. Aí a palavra-chave, transporte público. Inclusive nesse dia, irmãos e irmãs, era bem véspera do Dia das Mães, então a gente teve que esperar, né, a mãe da Dona Severina vir de longe para poder chegar, para a gente começar a oração. Então foi onde a gente começou a reunião bem tarde, acho que quase às 7h30 da noite. Pois é, mas como era pertinho de casa, como é nossa vizinha, então não esquentei cabeça com o horário, né? Mas foi legal, participamos e fizemos uma coisa bem animada, né? É isso aí, o pessoal, mal parte, né, dos parentes se meio afastado da Igreja Católica, né? Por isso que é interessante a gente sempre fazer a oração nas casas dos membros da comunidade, porque sempre tem a oportunidade da gente poder, né, falar de Jesus para aqueles que estão afastados, né? Às vezes é um parente, às vezes é um vizinho. É isso aí, é uma oportunidade de evangelização. Aí quando foi no dia 12 de maio de 2026, a gente foi para a casa da Dona Anunciada fazer a 9ª estação. Jesus ressuscitado envia Pedro a pastorear. Aí a palavra-chave, políticos bons. Então nessa casa a gente fez a oração na casa da Dona Anunciada, né? E ela gostou muito. Quando foi no dia 17 de maio de 2026, que era o domingo, né? A gente foi para a missa do Padre Porfírio lá na comunidade Salete. Então aí, o que aconteceu? Eu não estava previsto de fazer missão naquela comunidade. A gente ia para a comunidade Santo Antônio, mas como a gente conseguiu condução, então a gente foi para aquela comunidade lá, conseguimos chegar para tempo da missa. Aí eu ofereci no final da missa se tinha alguma família que gostaria de ter oração em casa. Então eu falei um pouquinho sobre a Via Lúcis ali, e aí a dona Francisca gentilmente aceitou receber a gente. Ela é uma senhora que vive sozinha, e aí foi muito bom, e ela gostou muito da nossa visita lá. Então fizemos a Via Lúcis lá, né, em Salete. Lá, aí foi a 10ª estação. Jesus ressuscitado envia os discípulos em missão, pastorais sociais. A gente fez essa oração lá e ela gostou muito. Então, quando foi no dia 18 de maio de 2026, a gente foi na casa do seu Afonso. Pois é, velho amigo meu, né? É isso aí, é um senhor que gosta muito de mim, eu gosto muito dele, ele é muito legal. Aí a gente uma vez fizemos a novena de Natal na casa dele, todinha. Agora voltamos lá para celebrar, de rezar a 11ª estação da Via Lúcis, que é Jesus ressuscitado chama Paulo. É o chamado de Paulo, né? São Paulo. Aí tem a palavra-chave, economia solidária. E aí, na 12ª estação, Jesus ressuscitado sobe aos céus à vista dos discípulos, que tem a palavra-chave periferias. A gente fez na casa da Dona Glorinha. Na casa da Glorinha, que pertence à comunidade Santa Luzia, no dia 19 de maio de 2026. É isso aí. Já a 13ª estação, né, da Via Lúcis, que é a comunidade
do ressuscitado permanece unida na oração e na missão, que tem a palavra-chave partilha, a gente fez na casa da Dona Severina. Então, pela terceira vez, ela aceitou, né, a oração na casa dela, apoiando essa missão, nossa missão de levar a luz do Cristo ressuscitado. Então, a gente fez no dia 21 de maio de 2026. A 14ª estação, que é a última, que é o encerramento, né, dessa nossa caminhada. Jesus ressuscitado envia de junto do Pai o Espírito Santo prometido. Aí a palavra-chave, migrantes e refugiados. Aí a gente foi na casa da Dona Anunciada de novo, né, no dia 22 de maio de 2026. E aí fizemos a oração final, encerrando essa bonita caminhada. No final, a gente rezou a oração da campanha da fraternidade. E eu quero agradecer, tá? Você que assistiu esse vídeo até o final, né? Foi uma experiência muito boa, tá? Sempre todas as caminhadas que eu faço, as novenas, as orações, as visitas nas casas, é muito bom. Eu tenho, inclusive, até um caderninho, né? Para organizar isso, né? As orações nas casas, tá bom, gente? Então é isso aí. Então até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.